Bora lá, senhoras e senhores, hoje vamos aprender sobre Grécia Antiga, suas características, localização, alguns povos que existiram na Grécia Antiga e algumas curiosidades daquela sociedade. A Grécia Antiga ela é dividida em 5 partes. O período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Todos esses períodos foram datados pós a existência da civilização grega. Aliás, temos que entender que o período pré-homérico e o período homérico foram relatados por Homero. O período arcaico, clássico e helenístico são períodos que já há vestígios históricos, e aí houve uma investigação de historiadores, de arqueólogos, entre outros estudiosos, para entender as características daquele período. Mas também temos que entender que os gregos nem sempre foram chamados de gregos. Quem chamou os gregos de gregos foram os romanos. Até então, os gregos se intitulavam helenos. Eles eram os helenos. A história demonstra que o que se conhece como Grécia, ou que se denomina como Grécia, era um conjunto de cidades-estados e colônias que eram espalhadas pelo Mar Mediterrâneo e Mar Negro. As colônias e cidades-estados que compunham a Grécia se espalhavam pelo norte da África, pela Península Balcânica, pelo Mar Egeu, pelo Mar Negro, pelo Mar Mediterrâneo, pela Península Itálica e pela Península Ibérica, além da Ásia. Pelo fato de a Grécia Antiga ocupar um grande espaço de terra, se divide ela em 4 partes. A parte continental, a parte do Peloponeso, a parte da Ásia Menor e a Magna Grécia, que ocupa as penínsulas Itálica e Ibérica e algumas colônias que ficavam no Mar Negro. Durante o período pré-homérico, que se estende do século XX ao século XII a.C., nós tínhamos o que se chama de Hélade, que é a sociedade grega construída a partir de alguns povos, entre eles os pelasgos e os cretenses. Estima-se que estes povos se estabeleceram na Grécia em torno do século XX a.C. e depois foram dominados por outros povos, como por exemplo os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Mas antes desses povos serem dominados, nós temos que entender que, por exemplo, os cretenses, eles foram muito importantes para a Grécia. Eles se destacaram na construção civil, nos magníficos palácios, no domínio da metalurgia e da agricultura. Eles viviam em Creta, no sul da Grécia, e já compunham um sistema de escrita para controlar as suas atividades administrativas. Além disso, eles possuíam um comércio marítimo e dominavam o Mediterrâneo. A cultura dos cretenses era uma cultura rica porque tinham contato com os mesopotâmicos e também tinham contato com os egípcios. E, além disso, os cretenses eles valorizavam a figura feminina. Os cretenses são tão importantes quanto os outros povos que foram habitar a Grécia posteriormente a eles, que construíram algumas cidades importantes como Knossos. Porém, muito do que foi construído pela civilização cretense foi destruída, tanto por terremotos quanto por invasões dos outros povos. Estes povos que dominaram a Grécia e que expandiram esse território para além da Península Balcânica podem ser chamados de aqueus, de dórios, de jônios e de eólios. Os aqueus, por exemplo, chegaram na península do Peloponeso por volta de 2000 a.C. e formaram cidades importantes como Micenas, e que foi um dos centros comerciais mais importantes da época. Os dórios chegaram ao território grego em torno do século XII a.C. e este era um povo militar que fundou uma cidade super conhecida, que é Esparta. Os jônios se estabeleceram na Ásia Menor. Eles eram um povo que cultuava a ciência, a cultura, o raciocínio e foram os fundadores de Atenas. E os eólios foram os colonizadores do litoral do Mar Egeu e foram invadidos pelos dórios, se estabeleceram nas ilhas da Ásia Menor. Já no período homérico, nós temos a história construída através de um historiador chamado Homero. Ele construiu 2 livros, chamados de Ilíada e Odisseia, e através desses 2 livros os historiadores conhecem o que se estuda e o que se tem de conhecimento sobre a Grécia Antiga no período homérico. Este período tem algumas características diferentes, como por exemplo a sociedade composta em gêmeos, ou oikos, que é uma organização política e econômica da sociedade daquele momento.
Este gênus era composto por um chefe guerreiro, que era chamado de pater, a sua família, os servidores, os escravos, o gado, a casa, as ferramentas, as armas, tudo o que se possuía dentro de uma pequena comunidade. Este gênus era habitado por indivíduos que possuíam algum grau de parentesco com o pater. Quanto mais próximo do pater você era, maior e melhor seriam as terras que você teria. Quanto mais distante do pater você fosse, pior seriam as terras que você ganharia. Isso vai gerar um certo atrito entre as pessoas que viviam nesses gênus, porque alguns queriam as terras melhores e outros, então, por interesse, tentavam se aproximar do pater. Como característica fundamental desta sociedade, nós temos o trabalho escravo. E os escravos poderiam ser adquiridos através de compra, de guerras ou de pilhagem. Além disso, poderia haver os escravos domésticos e os escravos campesinos. Os homens livres também trabalhavam, já que tínhamos uma pequena comunidade, porém trabalhavam de acordo com as suas necessidades. Se se sentissem na obrigação de trabalhar, eles fariam esse tipo de serviço. Senão, estas tarefas eram direcionadas para os escravos. Ou seja, não havia a obrigatoriedade do trabalho livre. Com o passar do tempo, as sociedades gentílicas elas foram se unindo. Os gêneros que tinham características incomuns uns com os outros passaram a fazer aquelas relações de casamento. E essas uniões acabaram gerando uma outra sociedade um pouco maior, chamada de frátrias. As frátrias, por sua vez, com o desenvolvimento da sociedade, deram origem aos demos. E os demos, por sua vez, com o desenrolar da civilização grega, deram origem às cidades-estados. Quando falamos de cidades-estados, estamos falando do período arcaico, que começa no século XII e vai até o século V. Neste período nós temos a formação das polis, que são as cidades-estados, comunidades autônomas politicamente. Cada cidade-estado tinha sua relativa autonomia, mas tinha algumas coisas em comum. Por exemplo, a ágora e a acrópole, além dos deuses, que eles eram politeístas, e também da língua, que era falado a alguns dialetos, mas todos eles eram gregos. A ágora era o local central da cidade, seria o centro urbano, por onde haviam as construções públicas e os prédios religiosos. A acrópole era a cidade alta, ou seja, a fortificação, que servia de defesa para a comunidade daquela cidade-estado. É neste período histórico, chamado de arcaico, que temos a cristalização dos conceitos de democracia, de igualdade e de política, que obviamente não é como os nossos conceitos de democracia, igualdade e política. Os conceitos deles eram diferenciados, apesar de que os nossos conceitos são derivados dos conceitos dos gregos. Eles, por exemplo, acreditavam que os cidadãos eram apenas homens gregos maior de idade. Nós já temos um conceito de cidadania muito mais amplo do que o conceito de cidadania dos gregos. Foi nesse período também que houve a exclusão de certas populações no território da Península Balcânica e essas pessoas tiveram que sair dessa Península Balcânica e ir para outros lugares do mundo. O que acontece? Acontece a segunda diáspora grega que se fala, que se dá em torno de 750 a.C. Essa diáspora vai propiciar que o mundo grego se amplie e que outras partes litorâneas do território europeu e também do território asiático e africano passam a ser ocupados por povos originários da Grécia. Então aí vai haver um monte de colônias que são chamadas de apóica e empório, e que essas colônias servem tanto para comércio quanto para agricultura e que favorecem essas relações dos gregos com outros lugares do mundo. Estas colônias eram chamadas de apóica para aquelas que eram agrárias e empório para aquelas que eram comerciais. Além disso, nestas colônias passou a haver o aumento do trabalho escravo, assim como também na Península Balcânica, onde ficava a Grécia continental. Ali, para a participação política dos cidadãos, precisava-se do aumento do trabalho escravo para substituir a mão de obra livre. Então, quanto mais cidadãos participassem da vida política, mais escravos necessitaria para o trabalho na lavoura ou para o trabalho no comércio. Já no período clássico, que vai do século V até o século IV, e é pouco tempo antes de Cristo, nós temos a consolidação das cidades-estados e a formação de governos independentes. Ou seja,
Essas cidades-estados ganhavam esse nome porque elas eram cidades e ao mesmo tempo elas eram estados, pois cada uma delas tinha autonomia política e econômica para criar suas próprias regras, para criar seu próprio governo. Então, elas eram independentes umas das outras e por isso recebiam essa nomenclatura de cidades-estados. Neste período nós temos muitas cidades-estados que existiam na Grécia. As duas mais conhecidas, e que existem vários filmes sobre elas, são Atenas e Esparta. Nesse período clássico também houve aumento da escravidão conforme a participação política dos cidadãos. Os escravos gregos, eles poderiam ser de várias etnias. Eles poderiam ser asiáticos, eles poderiam ser africanos, eles poderiam ser europeus, desde que fossem comprados ou capturados. Então não havia distinção de etnias para ser escravo. Nesta época também vai haver os grandes debates políticos em praças. Aí também temos a educação através dos filósofos e o aumento dessas relações sociais nos centros urbanos. Sob o ponto de vista econômico do período clássico, nós temos a intensificação do artesanato, das atividades comerciais e uma demanda de mão de obra muito grande. Então, pessoas passaram a ir para essas colônias que já existiam nessa Grécia mais ampla. E em fins desse período nós tivemos duas grandes guerras, que foram as guerras médicas, que vai de 500 a.C. até 448 a.C., que é uma guerra dos gregos contra os persas. Então as cidades-estados gregas elas se uniram e elas lutaram contra os persas e derrotaram os persas. E uma guerra posteriormente chamada de Guerra do Peloponeso, que vai de 431 a 404 a.C., e que é uma guerra que as cidades-estados da Grécia continental e da Península do Peloponeso vão disputar para ver qual delas tem maior influência na região. E aí nós vamos ter duas cidades-estados que encabeçam essa guerra, que é Esparta e Atenas. Então nós vamos ter uma divisão das cidades-estados em dois blocos, e essa divisão das cidades-estados, essa guerra entre essas cidades-estados gregas, vão gerar o enfraquecimento dessas cidades-estados e elas vão ser conquistadas posteriormente pelos macedônios. O período helenístico é aquele que mais se tem informações sobre a Grécia. Ou seja, se você viu um palácio, se você viu uma estátua, se você viu alguma obra de arte sobre os gregos, provavelmente é do período helenístico. Neste período helenístico, nós temos, por exemplo, as características das cidades-estados. Vamos dizer, por exemplo, Esparta. Esparta situava-se geograficamente no sul da península do Peloponeso. Foi fundada no século IX a.C. pelos dórios e tinha uma cultura militar, extremamente militarista. Há em Esparta o aumento populacional, um expansionismo, e aí eles sentem a necessidade de fazer guerras com outras cidades-estados. Em Esparta, no século VIII, houve a conquista da planície da Lacônia e foi fundamental nas guerras médicas pela conquista terrestre. A sociedade espartana ela era estamental. Se você quiser saber mais sobre a sociedade espartana, você pode ver o filme dos 300, por exemplo. E a pirâmide social estava dividida da seguinte forma. Tinha os esparciatas, que eram os cidadãos espartanos. Estes recebiam educação, eram a camada política, eram os integrantes do exército, eram os ricos proprietários. E nós tínhamos, abaixo dos esparciatas, os periecos, que eram os pequenos comerciantes, artesãos, que moravam na periferia da cidade, não possuíam direitos políticos, não recebiam educação, não tinham o costume de combater na guerra, fazer parte do exército, e eles eram obrigados a pagar impostos. Abaixo desses nós temos os zilotas, e os zilotas eram os miseráveis, eram obrigados a trabalhar quase que de graça nas terras dos esparciatas, não tinham direitos políticos, eram alvo de humilhações e massacres e também tinham os escravos. A educação em Esparta ela era voltada para a guerra, então os meninos a partir dos 7 anos já poderiam ser separados de suas mães e levados para orientação para o exército, e a partir dos 18 eles integrariam no exército. E as meninas elas eram educadas para casa, para ser dona de casa, para fazer as tarefas de casa, e elas poderiam casar a partir dos 12 anos de idade. E obviamente que quem escolheria os noivos dessas meninas eram o pai, e estes
noivos seriam provavelmente algum integrante do exército. Já em Atenas nós temos um centro cultural, filosófico, político, artístico da Grécia. Foi fundada em torno de 3000 a.C. e foi uma cidade em que teve uma divisão social também bastante estabelecida. Por exemplo, os nobres eram aqueles que estavam no topo da pirâmide social, depois vinham os homens livres e, por último, os escravos. Participou dos conflitos também nas guerras médicas e foi muito importante, e também foi uma das principais cabeças da Guerra do Peloponeso. Ainda em Atenas nós temos destaque para a arquitetura, onde se destacam vários palácios em homenagem aos deuses, principalmente a deusa Atena. E é em Atenas que se considera como o berço da democracia, aonde os cidadãos tinham a participação política. Os estrangeiros naquela sociedade, além de não terem direitos políticos, eram obrigados a pagar impostos e prestar no serviço militar. Então, enquanto nós tínhamos um serviço militar obrigatório na cidade de Esparta, nós temos um serviço militar não profissionalizado na cidade de Atenas. Sabe-se que no período helenístico, por algumas escrituras, a melhor idade para os homens casar era 30 anos. E as mulheres, no limite dos 19, teriam que estar casadas. Para celebrar o matrimônio, por exemplo, a noiva teria que levar uma roda de carroça à casa do noivo e colocar fogo nessa roda. Isso simbolizaria o quê? Que eles ficariam juntos para sempre. Quando acontecia o nascimento da primeira criança, a porta da casa ela era pintada com piche para afastar os maus espíritos. E também achavam conveniente evitar que alguém sentasse de pernas cruzadas ou fazendo nozinho, enquanto a mulher estivesse parindo. Por quê? Porque isso poderia prejudicar no parto. No caso das crianças, se era menino, colocava-se uma coroa feita de ramos na porta, de ramos de oliveira na porta, e se fosse uma menina, colocava-se um fiozinho de lã. E após o nascimento da criança, após seus 6 dias de vida, para que essa criança tivesse um bom desenvolvimento, o pai teria que pegá-la no colo, ele teria que correr ao redor de uma fogueira, de um fogo sagrado, pelado e com os filhos nos seus braços. Pode ser estranho para você nessa sociedade? Pode. Mas também temos costumes estranhos que, se uma outra sociedade olhasse para nós, pensaria: estão loucos. Na gastronomia, os gregos tinham 3 refeições mais ou menos por dia. A primeira, que era ao amanhecer, a segunda ao meio-dia, que era a melhor refeição, e a terceira, que era à noite. Essa refeição à noite passou, com o tempo, se tornar banquetes, chamados banquetes gregos. Mas essas pessoas também comiam várias outras coisas, como por exemplo peixe, como por exemplo caranguejo, polvo, lula, lembrando que eles estavam na beira do mar. E o vinho era a principal bebida utilizada naquela época. Além disso, o vinho era muito utilizado nos banquetes noturnos. E esses banquetes noturnos, eles eram frequentados por homens, dificilmente por mulheres. Eles eram divididos em 2 partes, os banquetes. A primeira parte é onde os homens ficavam todos juntos e cada 2 sentavam num divã e aí eles comiam. Aí eles poderiam comer várias coisas, como por exemplo fazões, codornas, além de outros tipos de carne. E a segunda parte é onde eles bebiam muito vinho, ficavam bêbados e conversavam sobre filosofia, sobre política e sobre tantas outras coisas. Além de que eles poderiam ter relações entre si. Outras atividades também eram frequentadas por homens e que eram super destaque na Grécia, como por exemplo os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos eles eram uma forma de venerar aos deuses e principalmente a Zeus. Então os Jogos Olímpicos eles aconteciam naquela sociedade grega e eles eram tão importantes que eles paralisavam as guerras. Então se tivesse alguma guerra acontecendo na época dos Jogos Olímpicos, essa guerra era paralisada, os homens apertavam a mão, agora eles estavam em paz e todos se dirigiam, porque eram soldados que competiam nos Jogos Olímpicos, e todos se dirigiam para a cidade de Olímpia, aonde era a sede desses jogos. As primeiras Olimpíadas datam do século 8 a.C. e tinha apenas uma modalidade, que era a corrida. Depois, no século 7 a.C., outras atividades, outras modalidades foram incrementadas, como por exemplo o pentatlo, composto por 5 modalidades,
que era corrida, arremesso de disco, salto, lançamento de dardo e luta. Os atletas vencedores não ganhavam nada mais além de coroas de oliveira ou de outras ervas. Fora isso, eles ganhavam a honra. Eles lutavam pela honra. Na verdade, eles não lutavam, eles competiam pela glória e pela honra de reconhecimento dos outros cidadãos, dos outros também guerreiros. Agora, a religiosidade dos gregos. Primeiro, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Desses vários deuses, nós tínhamos 12 entre os principais, que eram Zeus, o rei dos deuses, Hera, a irmã e mulher de Zeus, Atena, filha de Zeus e patrona das artes e da ciência, Apolo, o deus da luz, Ártemis, deusa da caça, Hermes, mensageiro dos deuses e do comércio, Dionísio, o deus do vinho, Deméter, a deusa das colheitas, Poseidon, o rei dos mares, Afrodite, a deusa do amor, Hefesto, o deus do fogo, Ares, a deusa da guerra. Nós temos também o Hades, que é o deus do submundo. As cidades-estados, apesar de todas elas serem politeístas, cada uma delas poderia ter um deus patrono. Então eles poderiam escolher um desses deuses para cultuar naquela cidade-estado. Estes deuses eles tinham características humanas e eles tinham também sentimentos humanos. Além dos deuses, tinham os semideuses, como por exemplo o Hércules, que é o casamento ou uma relação entre um deus e uma humana. Então poderia haver esse tipo de divindade também. Espero que todos vocês tenham compreendido a aula sobre a Grécia e nos vemos numa próxima. Um beijo, fiquem com os deuses gregos.